Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni e estamos aqui em mais uma segunda-feira no nosso Geopolítica Vera. Hoje falaremos sobre o Equador no panorama atual. Então, antes de qualquer coisa, galera, curte esse vídeo, por favor. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Porque a gente pretende ficar mais 7 anos de Projeto X, levando aí muita informação para você, principalmente na área de humanas. Então, por favor, se inscreve, compartilha, ajuda a gente aí a crescer ainda mais, tá bom, galera? Bem, a gente vai aqui falar, galera, sobre o panorama do Equador. A gente lembra que em outubro do ano de 2019, uma série de protestos, né, se iniciaram e que vem se arrastando aí ao longo do ano de 2020. O que aconteceu? Bem, em primeiro lugar, a gente lembra que o quadro, né, do Equador é de uma forte crise política. Bem, a gente vai falar disso já já, mas o estopim dessas manifestações acontece quando o presidente Lenín Moreno vai até o FMI e pede um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares, tá? Esse empréstimo, obviamente, ele vai ser feito ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, que vai exigir do país algumas coisas. A gente sabe que o FMI ele empresta para você, mas em contrapartida ele vai estabelecer algumas regrinhas para que você consiga honrar o pagamento desse empréstimo. Em primeiro lugar, né, ele pede uma redução do déficit fiscal, ou seja, o país precisa gastar menos e arrecadar mais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer aumento de impostos e também quer dizer redução, né, em algumas garantias sociais do governo. Entre algumas medidas que a gente pode aqui apresentar, você teve um corte de 20% dos salários dos servidores públicos, um dia a mais de trabalho sem ter remuneração e um corte de 50% nas férias dos servidores públicos. Isso só para começar. Algumas medidas que não atingiram diretamente a população foram a ideia de uma taxação extra para as empresas que arrecadam mais de 10 milhões de dólares por ano, tá? Eles criaram uma espécie de imposto extra para que essas empresas elas possam pagar, uma vez que elas estão tendo lucros exorbitantes. Até aí estava sendo aceito. O problema vai ser quando o governo mexe numa garantia que já existe no Equador há 40 anos. O que foi? O fim dos subsídios sobre o combustível, tá, galera? Realmente houve um grande aumento. Para vocês terem noção, o preço do barril do diesel, tá? Ele saltou de 1,08 dólar, tá, para 2,27. Então ele mais do que dobrou. A gasolina teve ali um aumento próximo de 20%. Então, realmente, a partir daí, a população vai às ruas e para o país. Quem é que aderiu a esses movimentos? Você tem basicamente os povos indígenas que não se veem, né, representados pela figura do Lenín Moreno. Rafael Coelho, que é o ex-presidente, vai estar ao lado dos povos indígenas, e o setor de transporte, né? Você sabe que quando o transporte para em países da América do Sul, né, países que vão ter aí uma grande dependência do rodoviarismo, o país todo vem abaixo. E aí, realmente, assim, vai surtar a economia equatoriana. Bem, o que o presidente Lenín Moreno ele vai fazer, né? A atitude dele vai ser basicamente estabelecer um estado de exceção por 60 dias, ou seja, pôr o exército nas ruas para realmente combater a população, fazendo uso de força, isolar algumas áreas, né? E ele faz uma medida muito interessante. Ele muda a sede do governo da capital de Quito para Guayaquil. Ele muda, né, a sede do governo. Para quê? Para fugir dos protestos. Ele leva a sede do governo para uma cidade litorânea, né, onde você, teoricamente, teria menos opositores do governo e deixariam o governo governar com mais calma. O problema, galera, eu falei aqui no começo do vídeo que o
Equador vem aí passando por uma série de crises políticas. O que isso quer dizer? Ele está perdendo vice-presidente, né? O primeiro vice-presidente, ele foi exonerado do cargo porque ficou 90 dias sem ir ao trabalho porque estava detido, acusado por corrupção. A segunda vice, a mesma coisa, né? Vai ter fortes acusações de desvio de verba, acusações de corrupção e ela também vai sair do poder. Assume o terceiro vice. Enfim, o quadro já não está muito favorável, né? Bem, chega a pandemia no início de 2020, é quando efetivamente chega até o Equador, e o país que já estava num grande quadro de crise política, econômica e social entra na crise da política da saúde pública. O Equador ele sofre muito, né? O quadro de saúde é extremamente precário, falta tudo, desde máscaras, equipamentos de proteção individual, maca, o que quer que você possa vir a pensar, falta dentro da saúde do Equador. E aí você tem uma explosão no quadro de mortes por conta do Covid-19. Tanto que o Equador percentualmente vem batendo de frente com o Brasil, tá, galera? Só para vocês terem noção, diariamente o governo vem registrando a retirada de 35 mortos na cidade de Guayaquil, exatamente para onde o governo transferiu a sua sede. Chega ao ponto insustentável do presidente Lenín Moreno com o seu vice, que é conhecido como Otto Sonenhorner, né? O Otto ele tem um posicionamento que diverge com o Lenín Moreno e então a partir daí, né, você tem a ruptura desse governo. É isso mesmo que você está pensando. O terceiro vice abandona o cargo. E aí, pior do que abandonar o cargo, ele se põe hoje como o principal adversário político do Lenín Moreno e já anunciou que virá nas próximas eleições, que é no início de 2021. Então é mais ou menos isso, tá, galera? Lenín Moreno precisa lidar com uma grande crise, tendo como os adversários o ex-presidente Rafael, os povos indígenas, que, né, tem um grande número, tem uma grande representatividade dentro do Equador, e agora o seu ex-vice, né, que preferiu abandonar o governo do que seguir ao lado de um governo que não se identifica, né, o Otto vai dizer isso, e principalmente não acata a postura que o presidente estaria tendo frente à pandemia. E a gente fica daqui esperando, né, o que vai acontecer no Equador nos próximos dias e já deixa aqui uma promessa nossa de vir atualizar esse quadro no ano de 2021, assim que as eleições ocorrerem. Tá certo, galera? Um grande beijo, vejo vocês na próxima segunda-feira com toda certeza, com mais um país sendo analisado pela equipe do Projeto X. Um grande beijo e fiquem bem!